8 de fevereiro. Vamos falar hoje sobre Jacó, a fidelidade de Jacó, mas o erro de Jacó também. Como nós, né? Nós temos períodos em que nós estamos em alta, né? Estamos bem com Deus. Daqui a pouquinho acontece alguma prova, alguma coisa, a gente às vezes descuida e acontece como Jacó. Então Jacó amava Deus, mas ele se sujeitou à sugestão da sua mãe. E o preferido da mãe sempre foi Jacó. O preferido do pai sempre foi Esaú. Isso ficou muito claro para os filhos, o que não é bom isso. Os pais demonstrarem preferência de um para com o outro. Então isso criou uma rivalidade. E a mãe, que tinha como preferência a Jacó, e Jacó tinha nascido depois, né? Quem nasceu primeiro foi Esaú, embora Jacó tivesse colocado a mão primeiro, né? Então, mas quem nasceu foi Esaú, né? Então, veja que a mãe disse: filho, a primogenitura, ou seja, as bênçãos de Deus que serão promulgadas pelo seu pai antes dele morrer, e também 75% da herança vai ficar com seu irmão. Você tem que fazer alguma coisa. Seu irmão saiu atrás de uma caça e vai apresentar para o seu pai. Seu pai vai comer e vai abençoar ele, porque ele já não enxerga mais direito, ele está bem velhinho, não vai durar muito tempo. Então eu vou fazer um cozido aqui para você e você entregar para o seu pai. Uma refeição, vou fazer uma refeição gostosa, você entrega para o seu pai. Aí ele disse: mas se meu pai passar a mão no meu rosto, vai ver que eu não tenho barba. Eu não tenho pelo nenhum. E meu irmão Esaú, ele tem pelo. Aí ele disse assim, ela disse: olha, pega um couro de cordeiro bem molinho e coloca no rosto, coloca no peito, nos braços, na mão, entendeu? Ele falou: mas e o cheiro? Né? E o cheiro que... meu irmão tem o cheiro da mata, né? Como que eu vou fazer nesse caso, né? Então, ele falou: olha, pega as roupas do seu irmão e veste elas. Seu pai não está enxergando quase nada. Ele não vai perceber. Jacó falou: mas se ele perceber, ele vai me amaldiçoar em vez de... vou ser amaldiçoado, não abençoado. Ela falou assim: deixa isso que caia sobre mim. Vai lá, porque se amaldiçoar, a maldição vai cair sobre mim, porque eu que estou mandando. E ele então se permitiu a fazer isso, enganar o seu pai e trair o seu irmão, né? Então, mas Jacó amava a Deus. Ele era, como dizendo hoje, um bom cristão, mas caiu nessa cilada. E nós sabemos o que aconteceu. Ele foi abençoado. Ele mentiu várias vezes o pai dele abençoou ele como se fosse Esaú. Depois Esaú chegou e o pai falou: mas eu já abençoei o Esaú, você é o Esaú mesmo? Eu sou, vem aqui. Aí cheirou ele, me passou a mão. Mas é ele mesmo. Quem que veio aqui? Logo descobriram que era
Jacó. Então a mãe de Jacó disse, olha, filho, vaza daqui, né? Sai, vai lá do outro lado de Canaã, que mora meu parente Labão. Vai lá e fica morando com ele, até a fúria, a ira do seu irmão passar. Quando passar, eu peço para alguém buscar você de lá. E ele então foi e passou lá 20 anos. Nunca mais ele viu a mãe dele, porque a mãe dele morreu, e a fúria do irmão não passou. E agora chega, depois de 20 anos, com Labão, sendo enganado por Labão. Nossa, que trabalho que ele teve com Labão. Era um homem enganador igual ele, né? Então ele provou do veneno dele. Aí 20 anos depois, Jacó levanta suas tendas, tudo que ele tem. Ele foi sem nada e voltou rico. Riquíssimo, com muita coisa. Deus abençoou ele 10 vezes mais do que Labão. Então, ele leva tudo que ele tem, as 2 esposas, 11 filhos, e vai voltando para casa. Mas só que ele percebe que o seu irmão vem vindo para encontrar com ele com 400 homens. Então, à noite, ele ficou em oração e apareceu um homem grande, parecia um guerreiro, e eles começaram a lutar no escuro, lutando aqui, lutando de lá, lutando de cá, e Jacó percebeu que não era qualquer um. Era Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, em forma de homem. E então, quando chegou pela manhã, já passaram a noite inteira lutando. Jacó agarrou esse homem e não queria soltar. Então esse homem disse, olha, largue-me, porque já está amanhecendo o dia. Ele não quis soltar, então o homem tocou no nervo do seu quadril. E ele ficou paralítico daquela perna, ficou coxo daquela perna. Ele mancou pelo resto da vida dele, nunca sarou mais. Deus tocou em Jacó. Ele falou assim, solta-me. Ele falou, só vou te soltar se você me abençoar. Ele falou, qual o seu nome? Jacó falou, meu nome é Jacó, enganador. Ele falou, você não vai chamar mais Jacó, esquece. Você vai chamar Israel, príncipe do seu povo, porque como um príncipe você lutou comigo. E foi embora. E Jacó então foi encontrar seus familiares que já estavam indo na frente. Foi mancando e contou, Deus me perdoou. Eu vi face a face a Deus e não morri. Ele me perdoou. Já não chamo mais Jacó, chamo Israel. Daquele dia em diante, começaram a chamar Jacó de Israel. O que nós aprendemos aí? Que às vezes nós caímos em pecado, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus não nos abandona. Se nós lutarmos com Deus, se nós buscarmos a Deus de todo o coração, não te deixarei ir se não me abençoares. Se lutarmos com Deus, Ele vai nos perdoar, vai mudar o nosso caráter, nosso nome, nossa história. Vamos ser outras pessoas.
vamos ser príncipes no reino de Deus. Então, enquanto ele procurou, pelo seu próprio esforço, buscar a bênção de Deus, porque a primogenitura era uma bênção, ele queria a bênção. Ele não estava preocupado com a herança. Esaú estava preocupado com a herança. Jacó não. Esaú, ele desfazia da primogenitura. Para ele não tinha valor nenhum. O que valia para ele eram as posses que ele ia ganhar. Jacó não. Jacó amava a Deus, era um bom cristão, como diz hoje. E o que ele queria? A bênção. Mas até a bênção, se nós buscarmos pelo nosso próprio esforço, sem a ajuda de Deus, não vai dar certo, vai virar maldição. Mesmo com a Bíblia nas nossas mãos, dentro da igreja, nós temos que contar com Deus. Se nós não contarmos com Deus e queremos fazer pela nossa própria força, não vai dar certo. 20 anos de sofrimento, Jacó. E quando ele voltou, reconheceu o seu erro 20 anos depois e pediu misericórdia de Deus, ele foi perdoado. E quando ele encontrou o seu irmão, o irmão também o perdoou. Porque o anjo de Deus apareceu para Esaú, que ele vinha furioso, com 400 homens armados, para acabar com Jacó, que o pai já tinha morrido. Então, um anjo apareceu a Esaú à noite em visão e disse: não faça nada, não toque em Jacó. Ele se arrependeu e eu o perdoei. Não faça nada de mal com ele. Então, quando eles se encontraram, Jacó estava com medo de Esaú. Mesmo depois de perdoado, ele falou: olha, ele tem todo o direito de me matar. O perdão de Deus eu já consegui. Agora eu vou começar a ver se eu consigo o perdão do meu irmão, Esaú. E separou umas ovelhas lá, as melhores que tinha, e mandou na frente com a comissão de pessoas. Leva para ele. Aí espera mais 2, 3 horas, vai outro, leva não sei o que, leva não sei o que. Foi levando coisas. Depois dividiu a família em 2 grupos. Ficou ele por último. Se matar, mata esse primeiro grupo aí. Até que, conforme ia chegando lá no exército de Esaú, Esaú falou: fica aqui. Chegava outra coisa, vai ficando aqui. Então, quer dizer, Jacó não tinha notícia do retorno de nenhum, só ia e ficava. Até que ele avistou Esaú longe. Aquele monte de gente. Nossa. Então ele dava 10, 20 passos e se ajoelhava. Chegou perto de Esaú e se ajoelhou, pediu perdão. O irmão desceu do cavalo, foi encontrá-lo e abraçou seu irmão. Ele falou: eu não vou fazer nada com você, porque Deus me impediu. Ele me apareceu e falou: não é para fazer nada com meu filho Jacó, que agora é Israel, porque ele está perdoado. Então, quando está em Gênesis 32, 22 a 31. Já em Gênesis 49, 29 a 33, lembra que Jacó teve uma fome em Canaã, ele teve que ir para o Egito.
Ele foi para o Egito, pediu auxílio, foi ajudado pelo faraó, e eles ficaram, foram ficando. Nós vimos que ali a história de José também, né? E foram ficando ali na região de Gósen, e criando animais e tal, até que ele ficou bem velhinho mesmo. E antes de morrer, ele chama José e todos os seus filhos, esposa, tudo. E fala, olha, eu quero ser sepultado, não aqui no Egito, mas lá em Canaã, lá na caverna de Macpela, onde estão sepultados Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. E Lia, que é a esposa de Jacó que estava lá. Também quero reunir o meu povo lá na terra da promessa, que é Canaã. Então, irmãos, não é porque seja lá o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu. Talvez você foi infiel em muitas coisas, deixou Jesus triste, fez coisas terríveis. Não dá nem para mencionar, não é? Mas eu quero dizer que há esperança para você. Há esperança para nós. E a história de Jacó, enganador, diz isso. Deus pode transformar o caráter nosso. Pode perdoar. Pode mudar o nosso nome. E pode nos transformar, seja qual pecado for. E sermos príncipes no reino de Deus. Deus abençoe a todos.